essa abrangência comunitária, essa abrangência que vai muito além das paredes de um hospital é que faz o João Vasque grande. Então, é uma honra estar aqui, eu agradeço imensamente o convite. Bom, eu sou cardiologista de formação, essa é a minha declaração de conflito de interesses, como é praxe, e eu me dedico hoje inteiramente ao estudo de valor. E aí a gente começa com essa pergunta, o que é valor? E valor não é um conceito que nasceu na medicina, valor é um conceito que existe no mercado, e valor é diferente de preço. Preço é o que a gente paga por um bem, valor é o que a gente recebe de volta. Essa é uma foto que eu tirei em Santos, bem no meio da pandemia, quando a gente estava cansado de ficar preso dentro de um apartamento em São Paulo, e a gente precisava de um lugar para respirar, para ver esse pôr do sol. Então, o preço é o que a gente pagou para ter aquele apartamentozinho lá. O valor é esse pôr do sol. Então, quando a gente transfere isso para a saúde, o que isso significa? Isso significa que o valor é sempre definido pela pessoa que recebe o serviço, e não por quem presta o serviço. E nós, como médicos e profissionais da saúde, em geral, fomos treinados diferentes. A gente é treinado para achar que a gente sabe o que é valor para o paciente, que somos nós que definimos o que é valor, o que é importante para esses pacientes. E não, a gente precisa começar cada vez mais a ouvir. Uma pessoa de cada vez é que define o que é valor. Então, esse é um ponto importante. E aí, o que é essa estratégia de saúde baseada em valor? É uma estratégia que visa transformar a forma como a gente executa hoje o serviço de saúde, mas que tem que ter um princípio fundamental, que é todo mundo concordar que valor é valor para o paciente. Esquecer de, não, o que é valor para quem paga, o que é valor para quem executa, não, todos nós, o que é valor para a indústria, nós todos temos que trabalhar em prol de um consenso em torno do que é valor para o paciente. E a gente só vai saber o que é valor para o paciente se a gente perguntar para ele. Então, a segunda parte da minha apresentação, quando eu voltar de novo, vai ser para discutir esse conceito. Observem que esse é um conceito muito objetivo, existe até uma equação de valor. Valor são os resultados do atendimento que é prestado em relação ao custo de oferecer esse atendimento. Portanto, eu tenho que ser objetivo, eu tenho que ter dado. Não dá para eu achar que eu entrego valor, eu preciso provar. E, por isso, a gente precisa coletar dados. E precisa coletar dados que façam sentido para quem recebe o serviço e que vai perceber o valor. E essa palavra que a gente usa, desfecho, traduz isso. Desfecho são os resultados em saúde que nós entregamos ou deixamos de entregar para os nossos pacientes. E daí a segunda pergunta que a gente precisa fazer é por quê? Por que a gente está dizendo que tem que transformar o sistema de saúde? Porque a gente vive num sistema hoje que é absolutamente disfuncional. Nós somos treinados sem a ideia de que existe desperdício, ou sem a ideia de que talvez a gente possa sair de um modelo que entrega de forma picada o atendimento. A gente tem um atendimento extremamente fragmentado, em que o paciente interna, por exemplo, com AVC, e ninguém se preocupa que ele tem que fazer reabilitação depois. Que para que o impacto do tratamento e todo o gasto de entregar um bom atendimento na fase aguda pode se perder completamente se eu não der o passo seguinte. Então, o que a gente precisa? A gente precisa reduzir essa variabilidade, e a professora Elizabeth Teisberg, que é uma das responsáveis por essa teoria junto com o professor Michael Porter, ela diz uma coisa sempre, que é, muitas vezes, a qualidade do atendimento que você recebe depende da geografia, muito mais do que qualquer outro fator do sistema de saúde, porque, dependendo de onde você vai, você pode ter um tratamento melhor ou pior. E a gente precisa reduzir essa variabilidade. A gente precisa de informação. Nós precisamos começar a falar de forma objetiva. Este hospital está na lista dos melhores hospitais do mundo, porque os pacientes recebem um tratamento que leva a um desfecho melhor. E não porque ele é o mais famoso, ou porque tem uma hotelaria melhor, ou porque o estacionamento é bom. Então, a gente precisa, e se vocês olharem essa lista que saiu no Newsweek, dos melhores hospitais do mundo, quais são as métricas que estão lá? Mais de 50% é opinião, foi pesquisa de opinião,
seguida de alguns outros indicadores quando disponíveis. Então, a gente fica comparando quem é melhor e quem é pior sem dado objetivo. Portanto, a gente precisa ainda mudar a forma como a gente paga pelo serviço de saúde. O nosso modelo de remuneração hoje, ele não está atrelado a resultado. A cirurgia foi bem ou foi mal, o pagamento vai ser feito da mesma forma. Só que isso só funciona na área da saúde, porque se eu compro uma geladeira e ela dá um problema, eu tenho garantia. Então, como é que a gente traz esses conceitos de mercado para a área da saúde? E é por isso que essa teoria não nasceu com médicos, nasceu com 2 engenheiros, porque eles entenderam que a gente precisava trazer coisas interessantes que funcionam em outros mercados para aplicar na saúde. Um exemplo do que eu estava falando, e aqui é um atlas que a gente está desenhando, o Pedro e o Henrique têm trabalhado bastante para a gente ter um atlas do Brasil de variação. E aqui a gente vê o AVC, olha a diferença de mortalidade se você tratar o AVC no norte do Brasil ou no sul do Brasil. A diferença é de quase 3 vezes. Eu tenho uma chance de 11% de morrer ou de 34%. Aí você vai falar, pode ser que os pacientes sejam diferentes, sejam mais graves. Pode, mas não explica 3 vezes de diferença. E quando eu olho dentro de cada estado, qual é a diferença de mortalidade, é de 8 vezes. Tem algo que precisa ser feito do ponto de vista de melhorar a qualidade do atendimento desses pacientes. E aí, quando a gente olha do ponto de vista econômico, então se colocar mais dinheiro na saúde, o problema está resolvido. Vejam o que acontece hoje nos Estados Unidos, que é o país que mais investe em serviços de saúde. Eu estou falando em 3 trilhões de dólares, é mais do que o PIB de muito país. E o que acontece com o resultado que a gente vê hoje nos Estados Unidos? A pior performance em termos de acesso, de processo de cuidado, de eficiência administrativa, de equidade e de desfechos, completamente descolado dos outros países desenvolvidos que investem muito menos. Portanto, a reflexão aqui não é somente botar mais dinheiro, mas realizar um uso adequado desses recursos. E aí vem um conceito que nós temos aprendido cada vez mais com o professor Millie Gray, lá da Inglaterra, que é: todos nós somos gestores dos recursos da saúde. Nós, profissionais da saúde, quando prescrevemos um tratamento ou deixamos de prescrever, a gente está fazendo gestão de recursos. E esse tem que ser um pensamento que a gente tem que começar a aprender lá na faculdade, que a gente é gestor dos recursos. E aí, antes de chegar lá no desfecho, porque parece que todo mundo já teve o diagnóstico correto e aí teve o tratamento adequado e agora eu vou olhar para o resultado, vamos dar um passo antes. Vamos olhar quando alguém tem um problema de saúde, procura um serviço de saúde e precisa passar pelo diagnóstico. Esse movimento de passar pelo diagnóstico, com a história, com o exame, com encaminhamento se necessário, enfim, ele vai, de preferência, ser muito bem comunicado, muito bem feito e vai gerar um tratamento. Só que não é sempre assim que acontece. Quando esse processo acontece de forma adequada, quando o diagnóstico é bem feito e pertinente, eu vou ter um cuidado melhor estabelecido, melhor prescrito em tempo adequado, que vai melhorar os desfechos e vai reduzir custo. Isso aumenta o valor do sistema. Por outro lado, quando eu peço um exame que não precisaria ser pedido e o paciente pode ter danos por causa disso. Ele pode ter dano direto, por exemplo, eu peço uma tomografia que não é necessária e o paciente tem uma reação ao contraste, ou eu posso ter um dano pior ainda, que é o dano indireto. Eu peço um exame, aí alguém acha um nódulo que ninguém estava procurando, aí ele ganha outro exame ou ele ganha uma outra cirurgia e a gente gasta muito com esse paciente e causa dano. Então, a gente extrai valor do sistema. E é neste contexto de olhar para esse ciclo completo de cuidado que a gente entende que, na forma fragmentada como está, em que ninguém conversa bem entre as etapas, a gente não consegue reduzir desperdício. E é aqui que a gente pode atuar quando se fala em ciclo completo de cuidado. E aí, a gente ficou quase uma década, ali de 2006 até 2013, ok, a gente sabe, faz sentido, todo mundo concorda que isso é necessário, mas como? Como é que eu faço isso? E aí que entra essa agenda de valor, a agenda estratégica de valor, com 6 passos, dizendo assim, olha, tem um caminho. Por aqui que a gente deveria ir quando quer falar
de implementar um atendimento baseado em valor. E o primeiro item dessa agenda é que a gente precisa de um novo modelo de cuidado. E é muito importante a gente frisar isso, porque como consultora eu sou muito mais chamada para falar de modelo de pagamento do que de modelo de cuidado. E eu sempre digo que não existe um modelo de pagamento se eu não tiver antes melhorado o atendimento do paciente. Então, a gente tem que ter um olhar primeiro para criar uma nova lógica de atendimento que seja desenhado em torno das necessidades das pessoas e que olhe para ciclos completos. Não adianta eu só olhar para uma cirurgia bem feita. O que vem depois dessa cirurgia? Como que é a recuperação? Quais são os passos? O que eu preciso fazer antes para garantir que essa cirurgia que vai ser feita é necessária? Então, por exemplo, no AVC, se eu só olhar e só organizar o tratamento da fase aguda, eu vou ter um impacto, ninguém tem dúvida, isso é muito importante. Mas o que acontece depois? Então, qual é o cuidado que esse paciente tem depois? Como que ele tem acesso à reabilitação? Como é que eu evito que ele tenha um novo AVC? E mais, antes, como que eu combino a parte pré-hospitalar com o SAMU? Né? Como que eu vou lá na atenção primária e identifico os riscos e trato esse paciente sob risco antes que ele tenha um AVC? É disso que o VBHC trata, é olhar para um ciclo completo de cuidado e, especialmente na atenção privada, onde o atendimento, o pagamento é feito por cada pedaço, por cada serviço prestado, tentar fazer um modelo em que a gente remunere pelo ciclo completo de cuidado. E VBHC demanda um time. A gente fala que VBHC é um esporte de equipe. Um médico sozinho não vai conseguir transformar o sistema e entregar um cuidado completo. Portanto, eu preciso de um time multiprofissional. Aqui o exemplo de um time de AVC, mas poderia ser um time de câncer de mama, por exemplo. Então, eu preciso ter um olhar multidisciplinar para co-criar esse novo modelo. E VBHC demanda dado. Eu preciso demonstrar objetivamente o resultado do tratamento que foi proposto. E aqui, quando a gente fala de desfecho, a gente está falando exatamente disso. Qual é o resultado real? Uma vez que você fez um tratamento, qual foi o resultado? Ou eu deixar de oferecer determinado tratamento, qual foi o resultado? E aí a gente tem dois níveis, basicamente, de desfechos. Um nível que é muito comum dos hospitais terem disponível, que é sobrevida, né, traduzida como mortalidade. Vocês vão ver que VBHC a gente sempre traz uma visão positiva, então a gente fala de sobrevida e não de mortalidade. Essa doença está controlada, é a segunda parte, e os desfechos clínicos. Então, houve melhora funcional até a alta num paciente com AVC? Houve alguma complicação, uma infecção, uma complicação cirúrgica? Então, esses são indicadores que são importantes, mas que eles não são tão importantes quanto o que o paciente conta para a gente. Então, os desfechos reportados pelos pacientes, que envolvem, depois desse evento, e uma vez instituído o tratamento, como que foi a recuperação daquela função perdida? Ou como que a gente está conseguindo aliviar o sofrimento, seja ele físico, seja ele mental? Pode ser uma dor, pode ser uma depressão. Como está a qualidade de vida do paciente? Enfim, como que eu estou lidando com o que de fato impacta na saúde de longo prazo desse paciente? E aí vocês vão ver esses numerozinhos que estão aparecendo aí, do total de métricas que os hospitais coletam hoje, menos de 2% estão incluindo dados reportados pelos pacientes. A gente ainda fala muito de processo. Tempo na sala de espera ou adesão a tratamentos, que são importantes, mas o que eu quero saber é se no final do dia isso impactou a saúde daquele indivíduo. O terceiro ponto é que a gente precisa mudar essa forma de pagar pelos serviços de saúde. Hoje a gente tem, no Brasil e no mundo, dois modelos principais. O fee-for-service, em que eu pago por cada atendimento. Isso predomina na atenção privada no Brasil e na América Latina, que leva à sobreutilização, porque se o estímulo é volume, se eu estou pagando por volume, o que eu gero é volume. Do outro lado, eu tenho os orçamentos globais, que é o que predomina no setor público, em que eu dou um orçamento e o hospital tem que, ao longo do ano, caber dentro daquele orçamento. Isso gera fila e gera, muitas vezes, subutilização de tratamento. O que a gente entende que é o adequado? Nenhum desses modelos puros é adequado, o que não quer dizer que eles não sejam passíveis de melhoria. A gente pode trazer incentivos de qualidade e atrelar parte dessa remuneração à qualidade.
Então, uma parcela do seu atendimento vai ser pago por performance. Ou eu posso criar formas de incentivar o reporte de indicadores, ou criar novos processos de melhoria, ou pagar por coordenação. Nos Estados Unidos, hoje, a maioria dos modelos em oncologia, por exemplo, paga um per capita por mês, por paciente, para ter uma coordenação e uma navegação do paciente, porque um paciente oncológico fica perdido no sistema, muitas vezes. Então, como é que o sistema cria incentivos que favoreçam eu atender de uma forma diferente, dessa forma fragmentada? Então, qualquer um desses modelos é interessante. No meio tem os bundles. Os bundles são um modelo em que em vez de eu pagar pela internação de AVC, eu pagaria do diagnóstico até a recuperação desse paciente. E aí eu incluo tudo ali, para o paciente saber que ele tem começo, meio e fim de tratamento. Então, são formas alternativas de remunerar por serviços de saúde. Quando a gente olha para a América Latina, naquele estudo que eu citei, que a gente está conduzindo em 5 países, a gente percebe que 90% aproximadamente estão no fee-for-service. E 9%, que é o setor público, está no pagamento global. Mas 37% desses do fee-for-service já estão experimentando outros modelos. Portanto, há um movimento na região, um movimento grande no mundo, mas na região, na América Latina, já é bem substancial, de hospitais que não estão só naqueles 2 modelos puros, mas já estão testando novos modelos de remuneração, o que é uma notícia muito boa. Além disso, o VBHC demanda que você integre e coordene o cuidado, que quando você desenha o seu modelo, não é diferente de desenhar um protocolo de AVC para o paciente internado. Isso é fundamental, é importante, mas eu tenho que ir além. Eu tenho que entender a linha completa de cuidado. O que vai ser feito, qual é o plano para depois da alta? Que exames, que consultas, onde ele acessa, de que forma eu integro isso de forma sistêmica. E VBHC precisa ser escalável, não pode ser um projetinho piloto que morre ali dentro daquele único hospital. Para ele ser escalável, ele não necessariamente eu preciso ter um São José em cada lugar do país, porque, infelizmente, isso não é possível. Mas eu posso ter esse time, essa lição aprendida, compartilhada, seja em forma de treinamento, seja em forma, por exemplo, de telemedicina, em que eu posso ter acordos de suporte ao atendimento em regiões remotas. E, por fim, para escalar a VBHC, eu preciso de tecnologia. Dá para a gente começar coletando com papel, caneta e Excel? Claro que dá. Mas, se eu quiser realmente coletar desfechos, eu preciso conhecer meus dados, eu preciso olhar para o histórico, eu preciso ter uma base de dados muito forte. Isso é um ponto muito forte do Joinvasc hoje, porque eu preciso olhar para a minha realidade de dados, eu preciso conhecer minha população, desenhar as soluções conforme essa necessidade, olhar para os ciclos de melhoria e fazer todo o ciclo de volta de uma maneira que se torne um ciclo virtuoso de melhoria, em que a gestão do conhecimento, a gente sabe que existe conhecimento, existem diretrizes, existe conhecimento em AVC, em câncer, como é que eu faço isso resultar numa mudança de prática clínica, no novo modelo, que vai gerar mais dados, esses dados de mundo real, geram mais conhecimento, num ciclo virtuoso que vai levar ao valor. Não só valor para o paciente, na experiência dele, mas valor na experiência de quem cuida desse paciente, que sofre junto quando o sistema é fragmentado. Como é que eu trago isso para um nível populacional e como que isso, no final, impacta nos custos? Então, em resumo, isso é a proposta, essa é a proposta de VBHC, e é nisso que a gente entende que que deveria ser o esforço, não só dos prestadores, mas no nível dos pagadores, aí eu incluo o governo e operadoras, na indústria, e envolvendo o paciente, para que a gente consiga, de fato, redesenhar e criar um novo modelo de atendimento. E, claro, eu não posso terminar sem dar os parabéns novamente ao Joinvasc. Eu acho que foi um dos dias fantásticos, quando o professor Michael Porter, que é quem criou essa teoria toda, junto com a professora Elizabeth Teisberg, anunciou o Joinvasc. E, nas palavras dele, o Joinvasc foi o campeão por conta de quase tudo isso que eu falei aí, né? O Joinvasc faz isso e ainda faz muito mais, porque ele tem essa abrangência comunitária. Então, coleta desfechos, que desenhou um novo modelo de cuidado, impactou na incidência de AVC,
conectou com o SAMU. Então, a gente vê um movimento, o que é possível fazer quando você começa a pensar de forma sistêmica, quando você começa a pensar em ciclos completos de cuidado. Muito obrigada.